anos à emoção em altura tal e só lhe disse: espera por mim, Júlia. O homem que escreveu isto tinha anteriormente vivido isto. É o Urbano Tavares Rodrigues. Ele está hoje connosco, como vários outros amigos que aqui aparecerão na devida altura. E neste encontro informal, eu vou pedir exatamente ao Urbano que nos fale dessa sua experiência, que nos fale das mulheres que esperaram por homens como o Mateus, o protagonista desta história. Não só esperaram, lutaram também. Não é verdade, Urbano? É, e eu então prefiro, em vez de falar da minha experiência, começar por falar das mulheres que estavam ontem presentes em Caxias assistindo à libertação dos presos políticos na grande jornada que foi a de 26 de abril de 1974. Entre essas mulheres havia grandes figuras da vida portuguesa e, antes de falar delas, eu quero começar por evocar os nomes de Catarina Eufémia, de Cândida Ventura, de Julieta Gândara e de aquelas que não puderam suportar a ausência dos maridos na prisão e que se suicidaram, como foram o caso da mulher de Octávio Pato e da mulher de Daniel Cabrita. Quero lembrar a comoção da mulher de Aida Magro, que ontem viu sair o seu marido após 21 anos de prisão do Hospital da Cadeia de Caxias. Eu quero lembrar que aqui entre nós se encontra uma mulher extraordinária, que não só lutou durante toda a sua vida pela emancipação da mulher, mas pela conquista da liberdade para todos os portugueses. Há pouco ouvimos esta frase: eu fui uma das primeiras das novas mulheres do meu país. Esta frase foi dita pela autora do livro As Mulheres do Meu País. Hoje também connosco, no número dos nossos amigos, Maria Lamas. Maria Lamas, é claro que a temos aqui para ouvirmos a sua opinião, para sabermos os seus sentimentos, como exatamente uma das mulheres, das novas mulheres, do que será agora o seu novo país. Como é que se sente depois dos acontecimentos do 25 de Abril? Eu sinto ainda num estado quase de choque. Sinto-me surpreendida, exaltada, esperançada e ao mesmo tempo espantada, porque foi tudo tão rápido, foi de tal maneira inesperado e era tão urgente que isto acontecesse, que eu fiquei e estou ainda sob uma certa impressão de, não de incredulidade, porque estou bem convencida do que é concreto e verdadeiro, mas estou quase perplexa ainda perante a transformação tão rápida e tão completa que se deu no nosso ambiente. E penso, fala-me das mulheres. Claro que eu, pensando no que está passando no nosso país, não posso deixar de pensar no país inteiro. Eu penso em Portugal. Eu penso nos portugueses que têm lutado, sofrido misérias, injustiças, opressões, perseguições, torturas. E penso, e igualmente acompanhado sempre pelas mulheres. Porque o homem e a mulher não podem separar-se na vida, nem podem separar-se nas aspirações do mundo. Portanto, neste momento, quando eu encaro o futuro, enquadrado nesta perspectiva que agora se me apresenta, de uma vida mais justa, sem censura, sem impedido, com liberdade de reuniões, com certeza, com uma atenção muito grande dispensada à assistência à mãe. É aí essa parte da mãe, que a mulher tem a esperar tudo e tem o direito de exigir tudo. Porque a mulher trabalha, as condições económicas lançaram a mulher numa vida de trabalho que a afasta da vida do lar. Ainda há muitas mulheres que se conservam em casa, mas são em condições excepcionais e outras porque não têm a maneira de conjugar a vida dos filhos com a vida profissional. Mas eu, encarando o futuro, que esta situação criada
É Junta de Salvação. Junta de Salvação Nacional. Junta de Salvação Nacional. O nome, interessa-me a ideia e interessa-me a realidade. A Junta de Salvação Nacional, com certeza, que vai pôr todo o seu cuidado, todo o seu empenho, tem que pôr, as mulheres têm que acordar, porque acordaram para determinados aspectos da vida, determinados aspectos de luta de direitos, mas não acordaram perante si próprias. É necessário consciencializar o Portugal, o mundo, mas especialmente consciencializar a mulher. A mulher não é um objeto decorativo, mas a mulher não é uma escrava. A mulher não é uma simples dona de casa, uma simples operária. É um ser humano completo, como o homem é um ser humano completo, embora só os dois, juntamente, consigam concretizar, quer dizer, a espécie humana. Eu estava a ouvir a Maria Lamas e a lembrar-me que, na primeira vez que fui a Paris, sei lá há quantos anos, ouvi dizer estas coisas, mas então só em tom de esperança para gente portuguesa que já lá estava nessa altura. Bom, mas temos aqui outros amigos que querem também comungar connosco a alegria deste momento. Por exemplo, o Batista Bastos. Ora, eu gostaria que tu contasses, por exemplo, a tua experiência. Como é que viveste o dia 25? Estavas na redação, trabalhaste? Pois, quer dizer, eu fui chamado, eram 5:30 da manhã, tive 16 horas de trabalho. Primeiramente, não acreditei, não é? Eu tenho 22 anos de jornalista profissional e assisti e participei, hoje posso dizer isso, em várias tentativas revolucionárias. Paguei muitas vezes caro essa audácia. Por outro lado, ao fim da tarde, eu tive dois momentos que me impressionaram vivamente. No fim da tarde, às 6 da tarde, eu volto-me para um camarada meu chamado José de Freitas. Eu digo isto um bocado emocionado ainda hoje e peço desculpa. E digo, o José de Freitas tem 63 anos, e eu disse-lhe, então, ó Zé, dizias que ias morrer e não ver a queda do fascismo, e então caímos nos braços um do outro a chorar. Depois, 10 minutos depois, o Manuel da Fonseca telefonou-me, tinha vindo de Beja, e disse, então o que é que há? Eu não sei o que é que se passa. E eu disse, caiu o fascismo. E ele disse, não sabia ao Bastos que eras tu que me ias dar a notícia. Quer dizer, essas foram dois acontecimentos que me empolgaram e emocionaram. Mas, por outro lado, quer dizer, no rescaldo e nestes acontecimentos, que são os pequenos pitorescos destas coisas, que têm um caráter perfeitamente supletivo, eu acho que o mais importante disto é que todos nós sabemos que a liberdade não se obtém, nem se esmola. A liberdade conquista-se. O povo português conquistou essa liberdade. Nós temos a estrita obrigação de saber dignificar, preservar e bater-nos pela liberdade se ela alguma vez estiver de novo ameaçada. Pela caneta, pela palavra, na praça pública, com armas na mão e sacrificando inclusive a nossa própria vida. Acho também que é preciso urgentemente, insisto, é preciso urgentemente que as pessoas não minimizem o fascismo português, que não reduzam o fascismo português ao chamado pequeno fascismo de Santa Comba. Foi uma coisa de arroxo, foi uma coisa crudelíssima, numa expressão trágica de que certamente ainda não temos bem a sua dimensão maior e mais significativa. Sabemos muitas coisas emocionalmente. Ao dizer isto, eu penso que todos nós estamos empenhados em refazer uma pátria sequestrada dos escombros, em aprender a soltar palavras que nos foram suprimidas, como amor, liberdade, generosidade, compreensão, dignidade e tolerância. Acho que tantas coisas neste momento, não é? Olha, estamos um bocado formais, estamos aqui outra vez da mesma forma. Quem é que quer falar agora? Vitor? Eu não sei se será necessário apresentar o Vitor. É que estamos a falar para muitos milhões de portugueses. De maneira, diz tu o teu nome e a tua profissão. O meu nome é assim um bocado difícil. Por isso mesmo. É Vitor Vengorópios. Minha profissão sou advogado.
E o que é que tens a dizer? O que tenho a dizer seria muita coisa, não é a altura oportuna de dizer todas as coisas. Ora, penso, aliás, estava aqui a ouvir-vos e estava a pensar que não estamos, é natural, não estejamos, não estamos acostumados ainda sequer a falar uns com os outros, nem talvez sequer a conhecer-nos uns aos outros. Pois, e é isso que é exatamente preciso. Eu creio que a repressão fascista acabou por criar em Portugal uma situação em que as pessoas já não se encontravam consigo próprias e não eram capazes, portanto, nem de se exprimir, nem de encontrar nos outros aquilo que eles tinham também para dizer ou para fazer. Ora, há um primeiro passo que está dado. É um primeiro passo, mas é muito importante, porque o primeiro passo é sempre muito importante, sendo ao mesmo tempo, e continuando a ser, primeiro passo. Penso que, quer dizer, todas as pessoas neste país, julgo que sentiam, outras sabiam, diziam, mas todas sentiam, pelo menos, efetivamente, que o país estava oprimido, estava estagnado. Era uma opressão que era política, cultural, económica, mas era mesmo uma opressão que atingia esses aspectos da própria vida humana, do dia a dia. As pessoas não conseguiam verdadeiramente viver, nem pensar. E daí também que o país estivesse esvaziado. Quer dizer, creio que se esvaziou o país em grande parte também por isso. Quer dizer, as pessoas muitas vezes foram-se embora porque precisavam de ganhar mais. Foram-se embora também porque não acreditavam. Eu depois da experiência da CDE, por exemplo, da CDE de Lisboa em 69, conheci muita gente e depois, como consultor de sindicatos e da Associação dos Inquilinos, fui encontrar as pessoas em consultas que não tinham nada a ver até com matéria política, digamos, e as pessoas estavam a dizer, vão-me embora. Quer dizer, vão-me embora, sei lá, iam à Associação dos Inquilinos por causa da casa, então como é que é isto, mas vão-me embora, estou já lá fora, e no fundo as pessoas exprimiam depois uma espécie de desalento. As pessoas, quer dizer, não se sentiam, não sabiam explicar bem porquê, mas não se sentiam bem aqui, não se ir embora. Quer dizer, era a questão de ganhar, e não era só a questão de ganhar também, não é? Aliás, havia depois a imensidão de amigos e camaradas nossos que estão lá fora, refugiados políticos, refugiados por causa da guerra. Portanto, era mais um ponto fundamental deste vazio que o país sentia. E eu quero apenas dizer agora mais o seguinte, dizer que este primeiro passo me parece importante, se soubermos todos compreender, e podemos talvez compreender de maneiras um bocado diversas, mas se soubermos todos compreender realmente que fundamentais, parece-me que são duas coisas nesta altura. Quer dizer, de um lado é restituir ao povo a sua capacidade de se reunir, de debater, de agir, a sua capacidade, a sua iniciativa. Quer dizer, recriar a iniciativa popular, permitir que a generalidade do povo, da classe trabalhadora em particular, do povo em geral, possa encontrar-se, criar noção do que é, da sua importância aqui, neste país, e no que há a fazer agora aqui. No que vai haver a fazer por muitos anos. Somos Portugal e estamos vivos, não é verdade? Só mais uma coisa que eu dizia muito rápida é esta. É evidente que, pois que toda a gente sente, isto julgo que é sentido, mesmo no seio das Forças Armadas, profundamente, pois sente que, é sentido por toda a gente, é sentido pelas crianças, quer dizer, eu vou contar uma pequena história do meu filho que me disse quando eu entrei em casa ontem, quer dizer, que me disse, oh pai, eu já não vou à guerra, tem 6 anos ou 7 anos, já nem me lembro como é que o cansaço me gostou, eu já não vou à guerra. No fundo, o problema é a ansiedade que se gerar nas próprias crianças, nos jovens. Porquê é que parece que 50% da juventude em idade militar tinha emigrado? Porquê? Quer dizer, efetivamente, este é um problema gravíssimo, urge pôr-se à guerra. Carlos, associando-me justamente ao aplauso que tu acabas de dar ao movimento das Forças Armadas, e eu queria acrescentar que estou persuadido de que a esperança da grande maioria dos portugueses e das classes trabalhadoras está efetivamente na promessa que nos foi feita de que possam ser asseguradas todas as liberdades fundamentais, o direito de expressão pleno e de que haverá eleições livres que permitam neste país o restabelecimento de uma democracia pluritária e onde tenham realmente expressão as correntes de pensamento socialista que estão profundamente radicados na consciência do povo português e que poderão encaminhá-lo dentro de uma democracia para essa reconstrução urgente, económica, social e de redignificação do país de que ele tanto carece. Creio que estamos, de facto, neste momento em que tu dizes, não sabemos muito bem qual será o nosso destino, o destino que vamos todos assumir, com toda a firmeza, com toda a coragem que é necessária e com toda a serenidade que o momento também impõe.
que realmente, como o Batista de Cabacho disse, e muito bem, a liberdade conquista-se, pois eu estou também persuadido de que foi a luta do povo português ao longo dos anos, através da noite escura do fascismo, com todos os sacrifícios, que acabou por se traduzir na arrancada do movimento das Forças Armadas, que nós conhecemos ainda imperfeitamente, mas que vivemos na rua, que eu vivi na rua no 25 de Abril, ao lado dos soldados e ao lado do povo, e que poderá vir realmente a trazer-nos uma democracia. Você não tocou um ponto que tinha sido há bocado abordado pelo Vítor, que era o problema, pois, dos imigrantes. O problema dos que estão lá fora, não por perseguições políticas, ideológicas, mas sim por fatores puramente económicos. O que é que você tem a dizer sobre isso agora? Tenho a dizer que a situação económica do país se mantém, ela não se vai resolver de um dia para o outro. E os imigrantes, portanto, os milhares de portugueses que tiveram que ir procurar o pão noutras paragens, deram uma resposta clara do que era este governo, do que é este sistema económico e, efetivamente, do que ele representava para as classes económicas mais desfavorecidas. Tudo depende da resolução de imensos problemas e, quer dizer, seria apostar muito no futuro e, portanto, fazer uma previsão sem dados que não me atrevo neste momento. Luís, eu poderia acrescentar uma pequena coisa em relação a este aspecto Nós queremos que acrescentem tudo. em relação a este aspecto concreto. Fernandes que está falando. Estou-me a lembrar, neste momento, de uma recente viagem de férias que fiz a um país vizinho, concretamente à França. No decurso da viagem, por razões de dificuldade de transporte, fiz um determinado percurso de comboio. E foi com grande surpresa, foi também com um intuito que depois pus logo no início, de tentar conhecer algumas pessoas com quem eu ia contactar durante a viagem, que verifiquei que o comboio se inundava de imigrantes portugueses, que vinham precisamente de regresso a Portugal apenas para matar saudades e ver, passado alguns anos, muitos deles, as suas famílias. Aproveitando o ensejo daí estar presente, travei diálogo com muitas pessoas, rapazes, raparigas, homens já de certa idade, e constatei, com alegria minha, que, por um lado, com tristeza por outro, este facto. Alegria porque eles, embora tendo verificado que o país que não dava meios de vida para eles manterem em Portugal, tiveram de procurar meios de vida no exterior, mantinham dentro de si próprios o desejo de regressar um dia à sua terra, e porque entendiam, alguns deles afirmaram, que era aqui que eles tinham de encontrar meios de vida. Tristeza, porque, e aliás era tristeza manifestada por eles, exatamente porque, como ia dizendo, eles tiveram de encontrar novos rumos, uma vez que no país não tinham condições de sustento. Pensando nessa experiência, eu, efetivamente, e agora retomando a palavra do Filipe, de como eu passei o dia 25, passei precisamente a idealizar a situação dessas pessoas. Ao longo do tempo, as dificuldades que, de ano para ano, em matéria económica, social e cultural, iam passando. Dificuldades não só desses, como até de muitas outras pessoas, algumas das quais aqui presentes, no dia-a-dia, quer através da caneta, quer através até da satisfação das necessidades essenciais e não só, porque nem só de pão vive o homem, tinham efetivamente o dia-a-dia verdadeiramente piado. E de tal forma a situação se ia agravando, de tal forma a situação se ia se tornando cada vez mais insustentável, e efetivamente nesse processo histórico que idealizei no dia 25, enquanto obedecia, digamos, ao que as tofonias nos transmitiam, idealizei que efetivamente estávamos caminhando para um momento histórico que se tinha revelado necessário, no sentido de dar efetivamente futuro às populações portuguesas. E é nessa perspectiva de alguma coisa acabar para alguma coisa poder começar que eu efetivamente enquadro este fenómeno que todos nós estamos vivendo com ansiedade e com olhos postos no futuro para ir vendo e até conquistando o que necessário for. Eu creio que, mais ou menos, as pessoas que até agora falaram eram conhecidas de todos os espectadores. O Vasco Fernandes é um engenheiro agrónomo que se lembra-nos da terra
E eu receio ser um pouco literário, comecei com o Urbano, mas queria recordar aqui, e creio que todos comigo, um outro grande escritor deste país, o Alves Redó. Ele escreveu uma vez, A Aventura é Ficar. Eu gostaria em seguida de falar com um dos que ficaram, um operário. Como é o seu nome? Reinaldo Nascimento. Reinaldo. Que idade tem você? Tenho 28 anos. 28 anos. Nasceu onde? Em Lisboa. Sempre viveu aqui? Sempre. Qual é a sua profissão? Sou mecânico. O que é que você pensava no 24 de abril de 1974 a respeito da situação do país? Estava mesmo má. A situação estava muito má e já há muito tempo que eu esperava uma coisa destas. Eu desejava mesmo que houvesse uma reviravolta destas, porque realmente era preciso. E acreditava que ela fosse possível? Acreditava, assim que me informaram que tinha havido um golpe de Estado, eu fiquei contente e só desejei, pedindo a Deus, que se concretizasse. Claro. Ouça uma coisa. Milhares de portugueses, operários como você, partiram para a França. Você nunca pensou que partir? Sim, tive já essa ideia já há uns anos e, aliás, estava mesmo pronto, já com bagagem mesmo para sair para a Alemanha, mas desisti. Aliás, desistimos, que éramos uns 10 e pensando numa coisa melhor, qualquer dia isto teria que virar. Era uma vontade de resistir. Era uma vontade. Está ali o Batista Bastos, como vocês sabem. O Batista Bastos, talvez... Desculpa, tu falaste no Redol e eu estava a lembrar, vi numa frase muito bonita do Redol e eu estava-me a lembrar de uma outra frase do Redol numa entrevista que ele me deu à República quando eu trabalhei na República. E isso vai ligar-se com uma coisa que parece-me urgente dizer. O Redol disse, quando a Fanga fez 25 anos de publicação, eu fui entrevistá-lo. E o Redol disse o seguinte: vocês, os mais novos, têm muito que fazer. Nessa altura, se eu o merecer, lembrem-se de mim. A melhor homenagem que estamos a prestar ao Redol foi prestada pelo Luís Filipe Costa. É prestada por todos nós e é prestada também pelo povo português. Nós, os que escrevemos, eu em particular, falo no meu caso particular, não sabemos escrever em liberdade. Quer dizer, eu ontem não sabia escrever uma notícia no meu jornal. E queria fazer aqui, sem qualquer espécie de demagogia, um apelo ao povo que nos lê, às pessoas que nos lê, que nos ensinem a escrever. Talvez eu não seja, nessa fascinante disciplina, que é a disciplina da liberdade, o melhor aluno, mas eu prometo ser um dos mais aplicados. Olha, Batista Bastos, já agora que vamos aprender todos uns com os outros, ou pelo menos temos esse desejo, na verdade, tu és um homem experimentado a fazer entrevistas com um papel e lápis na mão. Eu queria que tu entrevistasses, temos aqui uma estudante universitária. Talvez eu e a Margarida, observando a tua entrevista, aquela que tu nunca experimentaste a fazer para a televisão, aprendemos alguma coisa. Queres fazer um favor? Certo. Margarida, se puderes dar uma mão ao Batista Bastos. Eu acho que não deve ser preciso de maneira nenhuma, mas... Vamos ver. Então, já estamos a aprender. Olha uma coisa, que idade é que você tem? Tenho 23 anos. 23 anos. O que é que você pensa, por exemplo, do Salazar? Bem, quer dizer, devido à formação que nós tivemos até aqui, isso tem grande influência na maneira de nós pensarmos. Portanto, principalmente quando se viveu na província, não é? Para pessoas que estamos na província. Depois o Salazar, quando nós éramos mesmo, não ligávamos nenhuma a isso. Nós viemos eu vim para Lisboa, para a faculdade. A coisa começou a transformar-se. Aí é que nós abrimos um bocadinho os olhos. É assim mesmo, as pessoas às vezes dizem, liceu não. Nós saímos do liceu com os olhos completamente tapados acerca de qualquer coisa, qualquer problema, porque realmente no sistema em que nós vivíamos, a função do professor era isso, não é? Pois. Era não deixar abrir os olhos ao aluno. Portanto, não tínhamos qualquer opinião sobre o Salazar, não é? Depois... O Salazar no sentido largo do termo, a política salazarista ou salazarenta, não é? Depois. Depois a coisa transformou-se e vimos que a opressão e que isto tinha que infalivelmente acabar. Pois. E que era uma política que repudiava a todos. Pois. A sua formação política foi feita, portanto, em que base? Na base da pesquisa através dos livros, na base da conversa? Na base da conversa, da verificação limitada. do facto, pois. Limitadíssima, não é? Sim, e verificação, porque, quer dizer, a pessoa contactando com ambientes mais amplos tem uma abertura maior e verifica melhor os factos, não é? Pois. Que não verificava antes. Pois.
Ora, posso talvez agora devo fazer aqui uma observação. Tu, Isabel, como estudante, pelo que tens estado a dizer, parece-me que notas que não há, durante os anos de escolaridade, de ensino, que não há uma preparação do estudante, do aluno, para a sua vida futura cívica, para a sua vida política, visto que todos nós, por mais aliados que estejamos, todos nós temos um papel dentro de uma sociedade. Sim, até pelo contrário, há até uma tentativa de despolarização das políticas, politização da massa estudantil. É isso que se verifica, e mais na província, claro. Pois, aliás, um dos grandes... Já parte da formação até do professor, pois. Não é? Que não vai até preparado para isso. Vai preparado com umas certas normas que nos impinge. Era assim mesmo, não é? E esperemos que isto agora mude, que tem que mudar mesmo. Se é que eu me lembro dos meus tempos de 6º e 7º ano, mesmo as aulas de organização política, que seriam aquelas que deveriam levar a discussão, a compreensão, a tomada de consciência do jovem acerca do que se passa no país, elas eram dadas como qualquer outra aula. É feito assim, decorava-se, aprendia-se, escrevia-se e acabava-se. Sem qualquer espécie de contestação ao professor. Não há contestação, não havia discussão, muitas vezes não havia sequer compreensão. Até se tem verificado que, em relação à organização política, nestes últimos anos, modificou-se, mas para pior. Quer dizer, tinha que ser um apego àquelas normas e a pessoa metia aquilo na cabeça e tinha que encaixar aquilo mesmo e não podia sair dali. Não havia qualquer abertura. Tinha que ser aquilo e só aquilo e mais nada. Dr. Bastos, continua. Quer dizer, é porque eu fiz esta pergunta por isto. Ainda muito recentemente eu tive, há 2 meses esta parte, tive muito contacto com a juventude estudantil. Por causa de um livro meu que eu publiquei, depois eles queriam saber e eu inesperadamente apercebi-me desta coisa. Havia pessoas de 16 anos que sabiam incomparavelmente muito mais. Eu sou um homem de 40 anos, não é? Quer dizer, que sabiam incomparavelmente mais do que muitas coisas que eu sabia, mesmo com 40 anos. Mas havia uma coisa que eles não sabiam, e havia, acho, um gravíssimo hiato nesse tipo de formação política. Era um problema não ao nível emocional, mas a um nível altamente reflexivo e racional, que era um hiato entre a Guerra de Espanha e a última guerra. Quer dizer, evidentemente, marcos altamente significativos do avolumar de todos os fascismos, não é? Em particular, do fascismo de Santa Combadense. Quer dizer, quanto a mim, e isto, quer dizer, isto é um diálogo, é mais um diálogo que uma entrevista, não é? Quer dizer, quanto a mim, a minha formação é feita desta seguinte forma, quer dizer, eu recordo-me para ler Os Capitães da Areia, de Jorge Amado, com 16 anos, tinha que andar com o livro debaixo do braço, não é? Quer dizer, a formação de todos nós, uns que andaram no liceu ou mesmo na faculdade, quer dizer, é uma formação marginalmente sempre autodidática. Porquê? E isto sancionado num recente discurso do ex-presidente do Conselho, que dizia que é preciso urgentemente despolitizar os sindicatos e as escolas. Sim. Quer dizer, isso então fazia-me lembrar aquele famoso procurador do Mussolini que dizia em relação a António Gramsci: é preciso silenciar esta cabeça. Mas esse hiato realmente dá-se, mas é devido a um fator que talvez é importante. É que nas escolas a história, a disciplina, por exemplo, no ano letivo, nós chegamos ao fim do ano e metade da matéria está dada. Portanto, os últimos acontecimentos históricos não são dados. A pessoa vai fazer um exame de 5º ano, praticamente não sabe o que é que se passou na última guerra ou mesmo na Primeira Guerra Mundial. Mas isso vai mais ainda atrás, mais atrás ainda, e parece-me ainda mais grave. Isso acontece mesmo na história de Portugal, ainda na escola. Mesmo? Porque nós sabemos todos os pormenores acerca da Batalha de Toro, por exemplo, e depois aí de 1900 para diante, aquilo é dado nos últimos 15 dias de aulas antes dos exames. Chega-se à República, quase sempre para-se. Chega-se ali, 15 dias antes dos exames, depois passa-se aquilo a correr. E é outra coisa, é que a pessoa pode gostar, eu, por exemplo, no meu caso, eu sou estudante de História. Eu gostava imenso de História, mas eu tinha as matérias de 9 cadeiras no 5º ano, não é? Eu podia ter muito interesse em saber os últimos acontecimentos, ler o livro, pelo menos ler o livro até ao fim, não é? Visto que os exames se limitavam às matérias que eram dadas. Mas nós não tínhamos tempo e, portanto, a maior parte dos alunos não vão a essas matérias, nem sequer sabem, não sabem nada. É como com a história de Portugal, sabemos todos a Guerra dos 30 anos e a Guerra dos 100 anos. Inclusive, isto chegou a um ponto, você desculpe, isto inclusive chegou a um ponto de tal modificação ao nível da própria televisão, eu sou jornalista, e ao nível dos próprios jornais,
que aqui muito recentemente na televisão assisti a um programa dos 25 milhões de portugueses, onde se falavam sobre Faro, onde se falavam de poetas certamente muito meritosos, mas ninguém se letrou, ou por medo, ou por pânico, ou por susto, ou por ordens superiores, não sei, quer dizer, a figura de um dos maiores portugueses que este país teve, que é o Teixeira Gomes. Quer dizer, o que é verdadeiramente surpreendente, não é? Quer dizer, isto chegou a este termo. Vamos ver, ninguém sabe o que é o Teixeira Gomes. Pois, mas tinham de saber, pois para isso mesmo. Ó, Isabel, mas Diz, Maria. queres continuar? Não, Não, eu só ia dizer isto. Há mais pessoas à espera de falar. Exatamente. No entanto, parece-me que nós caímos um bocadinho a falar no passado. No passado, é Mas verdade. E agora interessa ao presente. O 25 de Abril já aconteceu. Já aconteceu, é verdade. Você, como estudante, e os estudantes do ensino superior, pois têm sofrido muitas repressões. Desculpa, muitas repressões ultimamente, depois passou já o 25 de Abril. Como é que você vê a situação presente? O que é que você espera dela? Bem, como estudante? Como estudante, as estruturas têm que ser totalmente modificadas. Nós, foi muitos anos de opressão e nós não temos associações porque nos fecharam as portas. Vão ser reabertas. Vão ser reabertas, mas ainda não estão. Porque nos fecharam as portas, nem sequer podíamos ter qualquer intervenção nas aulas, porque isso era imediatamente cortado, nem sequer uma dúvida podíamos levantar. Que dúvida é essa que por vezes nem tinha nada a ver com qualquer motivo político, não é? Mas nem isso podíamos fazer. Portanto, não tínhamos o máximo de controle sobre qualquer facto que se passasse na universidade. Nós tentámos isso muitas vezes, éramos sempre, claro, a maior parte dos nossos colegas eram presos, outros iam para o hospital e nunca conseguimos fazer nada. O 25 de Abril chegou e queremos a liberdade de expressão, queremos as nossas associações abertas e queremos que as estruturas mudem, porque assim não podemos continuar. Temos uma universidade que está velhíssima. Os métodos de ensino não podem ser estes, porque mesmo as pessoas que nós consideramos que têm os olhos mais tapados, nós vimos por vezes sair das aulas desesperadas e com as lágrimas nos olhos, porque era uma tensão que se vivia ao dia a dia. Porque muita gente, eu acho que o 25 de Abril veio na altura exata, porque muita gente já estava com os braços caídos e pensava que isto não modificava. Eu nunca perdi a esperança. E até que enfim que o 25 de Abril chegou. Chegou numa altura em que realmente todas as coisas estavam, como esta nossa amiga acaba de dizer, os olhos da cara, não é? Ô, Luís, não parece que chegou numa altura em que tinha que chegar? Claro. Em que não podia deixar de chegar? Há aqui uma senhora que provavelmente nos pode dizer isso. Ela provavelmente vai à praça todos os dias. Vamos ao cotidiano. Como viveu o 25? Eu devo dizer, antes de mais nada, que fui das pessoas que através da vida perdi a fé em muitas coisas, mas nunca perdi a fé que isto acontecesse. Vamos apresentá-la. Nunca perdi a fé. Maria Amélia Santos, eu fui sempre uma crente absoluta de que isto tinha que acontecer. Tardou, chegou, e também teria coisas para contar, algumas delas que já ouvi aqui falar. Como, por exemplo, o caso do Teixeira Gomes, de quem o meu padrasto, que foi o meu pai, foi ajudante. Passou alguns maus bocados, precisamente por ter tido essa situação. Depois, a questão de ler, pois eu, apesar de ser muito mais velha, todas as pessoas que aqui estão, quase todas, eu tinha uma curiosidade enorme, um desejo enorme de me atualizar em todas as coisas. Pois a questão de os Capitães da Areia, a Seara Vermelha, eu também tive que ler um pouco às escondidas, pedir que alguém me trouxesse de fora, porque aqui não havia. Eu tive problemas do outro género, porque tenho 2 filhos homens. Um fez a tropa, o outro estava em França, lá ficou. Passei angustiantes horas, sem saber se ele poderia vir, se não poderia vir. Enquanto um estava no ultramar, o outro estava em França. Eu passei aqui natais, épocas terríveis, em que todos gostam de se juntar. Pois eu tinha os filhos fora, um sem saber se estaria vivo porque estava a lutar, outro porque não podia vir. São horas que as mães nunca mais podem esquecer. Claro. De qualquer modo, eu sabia, tinha uma fé enorme, como disse, que as coisas haviam de mudar. Chegou o dia 25 e aquilo que eu esperava aconteceu mesmo. Como o Luís começou a dizer, a senhora é dona de casa. Sou dona de casa. Vai às compras, Sim, por vezes. tem um orçamento doméstico a manobrar. Um orçamento que se torna extraordinariamente difícil fazer esticar. As coisas estavam de tal modo que nós dizíamos, mas como é que há de ser se isto continuar assim para o mês que vem? Não vai chegar. Depois tinha que se economizar para que chegasse mesmo. O problema das economias estava-se a tornar um problema
sei lá, de dores de cabeça. Esse era um dos problemas grandes, não há dúvida que era, porque embora eu tenha que pensar no meu orçamento, há quem tenha orçamentos ainda muito mais limitados do que eu. Esse aspecto afligia-me, mas ia conseguindo aguentar as coisas. Eu estou convencida que muita gente passaria necessidades. E é preciso lembrar até que essas necessidades, essas dificuldades não vão ser resolvidas de um dia para o outro. Não podem é ser. verdade? Isso seria milagre, eu já não acredito nesses milagres, Evidentemente. nem noutros, muito menos nesse. Esse é que ninguém poderá fazer De modo assim. nenhum. Mas será necessário que nesse milagre económico que o país exige, estejam presentes naturalmente os sindicatos. Nós temos aqui 2 representantes de sindicatos portugueses. O Manuel Lopes, que é do sindicato... Da Federação dos Sindicatos Da Alimentícios. Federação dos Alimentícios. Quer-me dizer como encara a situação e depois passar a palavra ao seu colega, apresentando. Eu tenho a impressão, quer dizer, que qualquer coisa aconteceu. O regime caiu. E como disse há bocado Blasco, de facto, quer dizer, acabou uma coisa e vai começar outra. Isso é uma incerteza, digamos, para nós. Estava há bocado a ouvir aquela senhora ali falar sobre o custo de vida. E eu estou-me, por exemplo, a recordar dos trabalhadores, dos meus colegas de trabalho, dos meus camaradas, da situação em que nós vivemos. Por exemplo, quer dizer, a indústria de lanifícios, tal como a têxtil, é das indústrias mais mal pagas de todo o país. Nós tivemos aumentos recentemente em novembro, um aumento até substancial aparentemente, mas com a subida que o custo de vida tem tido nestes últimos meses, poderemos dizer que neste momento a nossa situação é uma situação pior do que era até mesmo em outubro. E isto tendia a agravar-se. E anteriormente, pois, os aumentos propostos, de um modo geral, nunca criavam condições de vida melhores para os trabalhadores em geral. Quanto muito repunham um bocadinho alguma coisa, pelas estatísticas desatualizadas, os salários, mas não criavam melhores condições de vida. Eu creio que isto, na generalidade, é efetivamente a situação dos trabalhadores portugueses. Daí nós, neste momento, pensarmos que é urgente um aumento imediato de salários e é urgente estabelecer um salário mínimo nacional, porque há pessoas que ganham tremendamente pouco. Eu estou-me a lembrar de colegas que ganham da ordem dos 2 contos de réis. De facto, põe-se o problema. O que é que poderemos fazer com 2 contos de réis quando uma renda de casa custa mais do que isso, muito mais até? Não poderemos comer, quer dizer, as pessoas não viviam, as pessoas não vivem ainda, subsistem, quer dizer, é subsistir e mal, não é? É comer qualquer coisa, é viver para no outro dia irmos trabalhar. E isto era a panorâmica anterior. Claro está que todas as pessoas sentiram, pois, toda a gente ficou contente porque toda a gente sentia que isto tinha mesmo que rebentar para algum lado, isto tinha mesmo que mudar. Ainda dentro do plano sindical, pois, quer dizer, neste momento ainda não temos nada que nos possa dizer qual é a situação anterior, ou qual é a posição da Junta, e isso parece-nos que é importante definir. Não definir exclusivamente, porque parece-me que para esse assunto a classe trabalhadora, os operários portugueses têm que ser mesmo ouvidos e têm que participar na definição, quer económica, quer política, desta terra, mas com uma participação ativa, que não pode ser uma participação somente a nível de quadros sindicais, a nível de meia dúzia de pessoas, de técnicos ou de quem quer que seja. Sem a participação do povo, não há efetivamente melhoria sensível. Temos que avançar em todos os campos. Pontos imediatos que me parece que neste momento que a Junta terá que rever é o caso da liberdade sindical, é a ratificação imediata da Convenção 87, é a aplicação da Convenção 98, isto na generalidade, pois o direito à greve, porque reparem, quer dizer, sem direito à greve, dificilmente os trabalhadores estão sempre numa situação desfavorecida. Não é a situação criada da arbitragem que vem solucionar problemas. Quem é o árbitro? De que lado está? Normalmente não está do nosso, são técnicos. E a quem estão agarrados os técnicos? Do modo geral, não são aos trabalhadores. Eu falo dos técnicos, falo, por exemplo, do sistema de arbitragem, etc. Urge acabar com isso. Uma outra sensação que, no fundo, nós temos, que na verdade ainda não sentimos, é o seguinte: será que o repressivo Ministério das Corporações acabará, efetivamente, com a alteração do regime verificada?
É uma interrogação. Eu tenho a impressão que para esse aspecto que terão que contribuir forçosamente também todos os trabalhadores portugueses. Há efetivamente ainda um outro problema que me parece que tem que ser posto. É o problema das caixas de previdência. As caixas de previdência têm sido administradas, têm sido geridas, digamos, pelas entidades oficiais, digamos, pelo próprio Ministério. São eles que nomeiam os presidentes, são eles que homologam as direções. Os trabalhadores diziam eles que tinham lá dois representantes. Isso era falso, porque no fundo as pessoas faziam lá papéis de fantoches, não tinham efetivamente um papel ativo. Tudo era gerido por eles decidiam como queriam e como lhes apeteciam. Quando as pessoas reclamavam, diziam que iam ver, mas pouco ou nada avançava. Urge neste momento que a gestão da Previdência passe efetivamente para aqueles que pagam, para aqueles que contribuem, para todos, efetivamente para os trabalhadores. E isso é importante. Um outro aspecto é absolutamente necessário criar condições dos sindicatos poderem filiar-se em organismos internacionais, em federações internacionais e mais. É preciso acabar com a atual estrutura corporativa que os sindicatos têm em Portugal. É preciso reorganizá-la do princípio e isso terá que ser pensado, volto a insistir, não só pela meia dúzia de pessoas que neste momento se podem designar por direções representativas, que são meia dúzia, como terá que ter a participação, e aqui isto é importante, da totalidade dos trabalhadores portugueses. Sem essa participação ativa, e nesse sentido é preciso abrir imediatamente um diálogo. Creio que pouco ou nada será feito. É preciso que sejam os próprios trabalhadores a definir aquilo que querem para as suas próprias organizações sindicais, no campo económico e no campo político. Depois, eu ainda tinha mais um aspecto, mas passou-me do momento. Eu já agora está aqui o Jerónimo Franco, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Lisboa. Ele possivelmente tem mais coisas. Eu, entretanto, também... Bem, aparentemente o que se passou foi uma revolução militar. No entanto, se tivermos bem em conta, ela não foi somente militar. O povo veio para a rua porque uma boa parte dele estava já preparado para, enfim, quando eclodisse o movimento, se juntar imediatamente a ele. É preciso ter em conta que os sindicatos, durante todo este tempo em que o fascismo predominou, e a partir do momento em que tiveram a oportunidade de haver direções da confiança dos trabalhadores, embora muito filtradas pelo Ministério, não é verdade? Os sindicatos começaram a desenvolver um trabalho na sombra com vista à mobilização e à consciencialização da classe trabalhadora. E assim, não é por obra e graça do Espírito Santo que aparecem greves em fábricas, embora isso seja, portanto, fruto das condições económicas, mas foi exatamente o aproveitamento de determinadas situações apodrecidas que levou portanto, a certos dirigentes sindicais e a certos ativistas sindicais mais consciencializados a tentar esclarecer e consciencializar a classe trabalhadora com vista a que esses movimentos efetivamente se dessem. A posição do Sindicato dos Metalúrgicos neste momento, pois ela, como não poderia deixar de ser, é de adesão, aliás, é de apoio ao movimento. No entanto, é preciso ter sempre em conta que um sindicato é uma organização com características específicas. Portanto, não se identifica com nenhum partido político. Os sindicatos devem reservar-se sempre o direito de, portanto, apoiarem esta ou aquela organização política, conforme possa trazer ou não benefícios à classe que representa. Esperamos efetivamente que o Governo provisório, defina com clareza os seus pontos, de modo a que, como já aqui foi dito, que era preciso que ensinassem os jornalistas a escrever, que os trabalhadores ensinem os outros trabalhadores que são dirigentes a fazer um sindicalismo sério, a fazer um sindicalismo que se vire, enfim, para a realidade, para que possamos, enfim, reconstruir este país. É claro que houve uma altura em que as lutas não se davam declaradamente, mas também aconteceu que sabotava-se constantemente, por todas as maneiras possíveis, a produção. E é, portanto, nessa linha que vem a repressão patronal, portanto, aumentar ritmos e cargas de trabalho e tentar, portanto, fazer com que os trabalhadores colaborassem à força na produção. Pois é preciso ter em conta que os trabalhadores estão na disposição de construir.
Mas, para isso, é preciso que lhe deem a oportunidade de discutir, de contestar. Se for bom ou mau, eu acho que isso pouca importância tem. O que tem importância é que seja feito por todos nós e que estejamos sempre de acordo com aquilo que se faça e que estejamos sempre aptos a enverdar por um caminho, enfim, que possamos apanhar a Europa e que possamos apanhar os povos evoluídos do mundo. E nós agora vamos voltar a auscultar a opinião dos estudantes. Temos aqui o Arons de Carvalho, que ainda não disse nada, pelo menos fosse audível, mas há bocado, quando a Isabel falou na necessidade de reabrir as associações universitárias, o Arons de Carvalho disse, não sei se foi audível, que algumas já estavam abertas. Eu penso que a do técnico, pelo que soube ontem à noite, já está aberta e creio eu, tudo se encaminha para que a associação da minha faculdade, a Faculdade de Direito, seja de facto reaberta. Entretanto, e eu penso que poderia dar a minha opinião pessoal, não como estudante, visto que penso que os estudantes nesta fase emocionante não têm uma posição diferente de todas as outras pessoas. Eu penso que neste momento o que as pessoas ainda sentem, a generalidade da população, é vontade de se beliscarem, vontade de esfregarem os olhos para ver se tudo isto que acontece é verdade. Eu ainda me custa acreditar que nós aqui, que pessoas que muitas vezes não tiveram nunca a ocasião de falar na televisão, que nunca tiveram, poucas vezes tiveram a ocasião de escrever nos jornais tudo aquilo que queriam, tudo isso, nós aqui estejamos dizendo aquilo que nos apetece, num tom informal, sem qualquer restrição. Custa-me também a crer que pessoas que estão há muito tempo no exílio, é o caso do meu próprio pai, com quem eu, hoje às 6 da manhã, finalmente consegui telefonar, que esteja prestes a vir novamente para Portugal, onde já não podia vir desde 1961. Também sei que outras pessoas vêm aí a caminho. O Mário Soares, o Ramos da Costa, o Tito Moraes, penso que o Álvaro Cunhal é imperioso que venha a Portugal urgentemente, o Fernando Piteira Santos, todos os outros exilados, o Rui Luís Gomes, o Miguel Urbano Rodrigues, irmão do Urbano Tavares Rodrigues. Penso que seria uma coisa fantástica se todas essas pessoas pudessem vir a Portugal. Eu estou mesmo muito emocionado com todos estes acontecimentos. Só tenho vontade de abraçar as pessoas que encontro. Tenho uma vontade enorme de abraçar o António Reis, um ex-estudante como eu, pessoa quase da minha idade, que tomou parte no assalto à Rádio e Televisão Portuguesa e que está lá fora ainda a trabalhar. Penso que este momento sinto muito mais vontade de contar a minha experiência pessoal, tudo aquilo que sinto, do que propriamente fazer as análises políticas que as outras pessoas que aqui estiveram fizeram há pouco. Em todo caso, eu penso que é um problema, que é o problema mais importante do povo português, que eu não posso deixar de dizer aqui, e quase penso que quase me parece impossível eu, nesta altura, estar em frente, a falar na televisão e dizer aquilo que vou dizer. Eu penso que é urgente conseguir a paz em Angola, Moçambique e na Guiné. Eu penso que é urgente dar a mesma liberdade de expressão que nós temos aqui, haja em Angola, Moçambique e na Guiné. E eu penso, o que eu vou dizer não é de maneira nenhuma uma coisa de traição ou antinacional, como no tempo de Salazar e Marcelo Caetano dizia. Eu penso, muito sinceramente, que a via para isso é abrir negociações com os movimentos de libertação de Angola, Moçambique e da Guiné. Eu penso, de facto, que é esse o caminho que a Junta de Salvação Nacional deve prosseguir neste momento. O Arons de Carvalho disse que era espantoso ele estar aqui, realmente, não é? Para nós, permito-me falar em teu nome, Margarida, acho que também é espantoso podermos ter feito este programa. É verdade, nós já fizemos outros juntos. É verdade, mas pela primeira vez podemos olhar assim, francamente, para vocês. Porque temos por trás de nós, desta vez, estes senhores que vos falaram esta noite. Olha, Luís, tu falaste de escritores preferidos, livros preferidos, histórias preferidas. Eu, como tu, também tenho as minhas preferências, e um dos meus escritores preferidos é o George Orwell. E houve uma frase de um livro dele, A Quinta dos Animais, o Animal Farm, que sempre me impressionou muito pelo que tem de verdadeiro, pelo que tem de cínico, que é: todos os animais são iguais, mas há uns mais iguais do que outros. E eu, falando agora como mulher, gostava que no nosso país, no que diz respeito às mulheres, realmente isto deixasse de se aplicar. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. E acho que, para acabar, voltamos talvez à Maria Lamas.
que me parece que é a pessoa mais indicada para dizer umas palavras a finalizar e talvez mesmo sobre este assunto. Muito gosto. Não é difícil, neste momento, sentir a necessidade de entusiasmar os outros perante a situação em que nos encontramos. Quero eu dizer, não é, nota-se, de um dia para o outro houve uma transformação tão grande no nosso país, no ambiente da rua, na maneira de olhar das pessoas. Há bocado o nosso Batista Bastos, que queria redigir queria redigir uma notícia e não era capaz, já não sabia. Quer dizer, houve realmente uma mudança tão radical que nós não damos por isso, que não é difícil sentirmos entusiasmados e confiantes. Eu, por mim, apesar da longa experiência da minha vida e das desilusões que já tenho tido, parti sempre de uma desilusão para uma nova luta. E agora, perante esta luta que nós vamos ter que trabalhar para construir um futuro de Portugal melhor, um futuro em que todos nós colaboremos, homens, mulheres, jovens, onde que ponhamos realmente Portugal acima de tudo, mas humanamente, autenticamente, eu faço um apelo, penso que não é demais, para todos os jovens portugueses, que todos aqueles que em Portugal têm já um pouco de consciência do que seja, neste momento, a hora portuguesa, e que consigam ajudar os outros, aqueles que ainda não têm essa consciência, levá-los a abrir os olhos, a compreender e a pensar que os tempos mudam. Nós estamos numa época mundial extremamente extraordinária, quase assustadora, uma época de revelações, uma época de conquistas. E no que diz respeito às mulheres, eu tenho a certeza que é um momento, as mulheres vão acompanhar. É necessário que nós todos nos congreguemos para dar ao país as possibilidades, estarmos vigilantes, obrigarmos, digamos assim, a serem cumpridas as promessas feitas, para que Portugal seja um país novo, não só para que acabem as guerras que nos roubam os nossos